graça divina esteve ensinando o meu coração a temer. Não quero fazer nada que desagrade a Deus, porque se a palavra falada pelos anjos firme permanecer e tudo mais perecer, tomarei com cuidado o livro sagrado, a santa palavra de Deus, para manter os conselhos do Deus conselheiro através do anjo mensageiro. Porque se a palavra falada pelos anjos firme permanecer, permanecerei com Deus. Abba, Pai, estou livre do medo e da
Deus abençoe, amados irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui com mais uma transmissão da oficina de música, né? Essa transmissão nas terça-feira, né, iniciou-se, né, surgiu, brotou, né, em meio a essa pandemia. Não podíamos, né, nos reunir, né, teve um momento mais crítico, então nós tivemos que nos adaptar, né? Adaptarmos na transmissão da oficina de música. Por isso, então, nós acabamos transmitindo e ficando na transmissão, porque aí os irmãos do campo, que não têm a oficina de música, né, ali na igreja, e aqueles que estão acompanhando nos lares também, então nós acabamos deixando isto, então, de uma maneira natural, surgir e fazer das terça-feira um momento para trazermos alguns tópicos da leitura da mensagem, alguns tópicos sobre música, que não é sempre, né? Mas às vezes vamos estar trazendo algumas coisas. E nós queremos mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco neste momento, né? Nós tivemos o culto agora domingo, falando sobre amadurecer, né? Os irmãos lembram que lemos as Escrituras de Hebreus capítulo 2, onde o apóstolo São Paulo, dando, né, essa exortação, falando do perigo da negligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais firmeza, né, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido. Então, tudo aquilo que nós já temos ouvido, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, né? Então, eu lembrei, né, que nós citamos aqui vários cultos, né, que nós temos gravados e que esses cultos, né, falam dos conselhos, das orientações, né, coisas que nós já ouvimos, né? E o motivo de estar gravado é exatamente para meditarmos. É um meio, né, de que podemos, né, rever, podemos ruminar, né, aquilo que nós já temos ouvido, aquilo que já foi pregado. Então tivemos um tempo, né, na igreja das fitas cassete, e tivemos um tempo, né, até mesmo que se gravava, né, em fitas de passar em vídeo, né, chamava, não lembro como é que chamava aquelas fitas, lembro que era HV, uma coisa assim, aquelas fitas de gravação de vídeo, né, também. Então aí passamos, né, para o CD, né, eram as fitas HF, né. Deixa eu ver se a minha equipe está me ajudando aqui hoje. Quem que tá lá em cima lá me ajudando, né? É VHS, né? VHS. Vamos deixar aqui, eles me ajudam lá, né? VHS, isso mesmo, as VHS. E houve vários meios, né, de gravações, né? Eu também tinha uns pequenos disquetes que gravava, eu tenho lá hoje ainda, né? Gravava as vozes, as VHS gravava a imagem, e houve também, né, um tempo que nós começamos a gravar em CDs, né, MP3, DVDs, né? E nós temos
né, esses arquivos na igreja, temos esses arquivos ali para exatamente podermos relembrar, podemos ouvir novamente. E, por último, agora, né, então nós temos um sistema de gravação aqui na igreja, no qual todos os cultos são armazenados, né, em um computador, e ali fica ali num HD, né, armazenados, e também fica armazenados no YouTube. Você vê que há vários cultos que ficam armazenados no YouTube. Aí você pode ter acesso, né, no YouTube, você pode ter acesso, se quiser pedir o DVD, se quiser pedir o MP3, né, é extraído, é gravado, né? Então hoje nós temos essa, se quiser pegar um pendrive, né, estava esquecendo, né, você grava num pendrive os cultos, e no pendrive sai a imagem, sai o áudio, né? Então isso tem facilitado. Então, esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele estava lembrando, né, de cultos que nós demos, de estudos, né, ainda ali na Avenida Tupi, e muitos estudos, né, e cultos, né, muitas coisas que foram ensinadas, aconselhamentos, né? Então, imagens, testemunhos, louvores, muitas coisas arquivadas e guardadas, né? Então, quando passamos a olhar isto, é o que eu estava lembrando aqui, né? E falando com a igreja domingo sobre o amadurecer. Foi um tema muito especial, né? E eu vi que alguns irmãos postaram, né, o culto, mostrando, eu coloquei alguns testemunhos também, de irmãos que ouviram, né, o culto e puderam captar, né, o âmago do que o profeta nos fala na mensagem, né, o único lugar de adoração provido por Deus. Então eu fiz essa conexão, com isso que o profeta fala na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 40. Ele disse: eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam, temos de ficar na presença do Filho, nós temos de amadurecer. Na presença do Filho, para quê? Para amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça. Você sabe. E fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido, tá vendo? Tem de partir isso desta maneira, né? Às vezes você fala a mensagem, você fala a palavra, a pessoa fica como você fica ríspido ao ouvir. Aí o profeta disse: tem de partir isso dessa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Então você bate e depois você, né, bate a ponta do prego, né, remata ali, né, para ficar firme. Mas logo que a igreja recebe isso, o eleito for chamado a sair e separado, então, na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que está ali quando se der o seu arrebatamento. Então, esse amadurecer, né, ficar na presença do sol,
como Paulo estava dizendo, né, atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, então toda transgressão, toda desobediência, como disse o apóstolo de São Paulo, toda transgressão, toda a desobediência vai receber a justa retribuição. Aí ele disse, como nós vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande nuvem de testemunho? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, nuvem de testemunho, ele fala em outra escritura. Aqui fala para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, testificando também Deus com eles, né? Testificando também Deus com eles. Eu estava olhando aqui um pouquinho na mensagem Hebreus, capítulo 2, né? O profeta fala sobre isso aqui. Nós lemos isto aqui, né? Hebreus capítulo 2, primeira parte, quando o profeta disse que Deus possa dirigir estas palavras lá no fundo do nosso coração. Dirigir aquilo lá no fundo. Aprofundar aquilo de tal forma em vossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, né? Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz, e vê-las comparadas escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferente. Devemos estar ocupados a cada minuto tentando levar pessoas a Cristo. Essa é a nossa ocupação. Devemos ser rochas vivas, não deveríamos ser indolentes como somos, mas vamos à igreja, vemos o Senhor Jesus fazer algo, ou nos abençoar de tal forma, então nós saímos e dizemos, a reunião foi muito boa. Porém, o profeta disse, falando a respeito a respeito de apegar com mais diligência e não deixar essas coisas escaparem, estarmos unidos, adorarmos ao Senhor e realmente não, ele disse, não deixar que o diabo minta para nós. Não deixar que o diabo minta para nós. Então ele disse, o que aconteceu com os pentecostais, com os batistas, né? Mas eu quero chegar num ponto aqui, ele dizendo, como perdemos isto, né? Então ele disse, porque somos desunidos. Como perdemos a nossa experiência com Deus? É porque somos desunidos. Nós estabelecemos e chamamos isto de metodista, de batista, de assembleiano, de unicista, e outra, e a Igreja de Deus, e Nazareno, e Santo Peregrino. Nos desunificamos o corpo de Cristo. Nunca deveríamos estar divididos. Podemos nos dividir em ideias, mas sejamos de coração para coração, irmãos. Deus quer que sejamos. Ele morreu por toda a Igreja de Deus e não queremos estar desunidos. Então, quando vem esta firmeza em nós, essa unidade,
essa unificação através da palavra, né? De algo que nós temos em comum, né? Algo que nós temos, que é a palavra de Deus, e isso nos unifica. Então, ele disse, então importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Você já ouviu isto? Ele disse, pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, foi o hino que foi cantado um pouquinho ali, né? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu, né? Então o profeta disse, a palavra falada pelos anjos. Agora o anjo é um mensageiro. A palavra anjo significa um mensageiro. E passamos por isso, ele disse, no primeiro livro. Havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas, aqueles foram os mensageiros de Deus. Eles eram mensageiros de Deus. Eles eram anjos de Deus. Um mensageiro é um anjo. Um anjo é um mensageiro. Um mensageiro. Você é um mensageiro nesta manhã? Você é um mensageiro de boas novas? Ou é mensageiro de más novas, né? Não é bonito saber que somos embaixadores, que somos anjos, os mensageiros para a ressurreição? Somos mensageiros de Deus para o mundo pecaminoso que Cristo vive. Em nossos corações Ele vive, em nosso espírito Ele vive, e Ele nos traz da mais baixa vida dissoluta de pecado e nos exalta e nos dá um aleluia em nossa alma e nos faz novas criaturas. Somos mensageiros, anjos do pacto. Que maravilhoso! E agora, no Velho Testamento, se as palavras faladas pelos anjos eram firmes, desta forma tinham que ser certas. No Velho Testamento, antes que a palavra do profeta se manifestasse, ela tinha que ser examinada e provada. Eles não eram negligentes com isto, como somos hoje. Então, negligentes com o ouvir, negligente com o ouvir as verdades ouvidas. Por isso que o profeta está dizendo, se as palavras faladas pelos anjos permaneceu firme, né? Estava lembrando aqui, tem várias mensagens aqui, mas não vou ler tudo isso aqui não, viu? Você não se preocupa não. Mas, por exemplo, eu estava aqui lendo quando Acabe virou-se para Josafá, né? Aquela passagem bem conhecida de Acabe, e disse, o que foi que eu te disse? O que foi que eu te disse? O que mais poderias, Micaías, dizer, depois que Deus já havia condenado Acabe? Agora, ele disse, eu vi o céu aberto, eu vi anjos e espíritos à direita e à esquerda de Deus. Isso quem estava falando era Micaías. Consegue conectar? Nós estamos falando um pouquinho nesta hora sobre a palavra falada pelos anjos permanece firme. Um pouquinho sobre isso, permanece firme. Então, Paulo disse, nós devemos estar atento a isso, porque a palavra falada pelo mensageiro permanece firme. A palavra de Deus não volta para trás vazia. Então, neste ponto aqui, eu quero lembrar isto aqui, ó. Agora, ele disse, eu vi o céu aberto, Micaías. Eu vi os anjos e os espíritos à direita e à esquerda de Deus, e eles estavam realizando um conselho no céu. Ao mesmo tempo em que vocês estavam tendo este encontro aqui embaixo. E alguém disse, como podemos fazer Acabe ir lá em cima a Ramote Gileade? Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida. Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida. A palavra de Deus havia dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus tinha dito, através do ministério de Elias, do anjo. Então, se a palavra falada pelos anjos
permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então ele disse, a palavra de Deus havia dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe. E se Deus amaldiçoou a coisa, como é que podemos profetizar bênção sobre aquilo? Como? Não tem como profetizar bênçãos sobre aquilo que Deus amaldiçoou. Não tem como profetizar bênção. Então, quando nós estamos atentos às palavras, às verdades ouvidas, nós não vamos desviar-se dela. Porque o intuito de Satanás, o intuito, dele é fazer com que você se desvie, é chamar a sua atenção, é tirar o foco da palavra, da Bíblia, da mensagem, Então veja o acontecimento, A palavra de Deus havia dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Quem que falou isto? A palavra de Deus. Através da boca de quem? De um profeta, de Elias, de um anjo. E se Deus amaldiçoou a coisa, como é que podemos profetizar bênção sobre aquilo? E qualquer outro fundamento que for posto, além daquele de Jesus Cristo e seu sangue, e fé, salvo pela fé, é falsa profecia. Então ele disse, muitos de nós entramos na igreja por um aperto de mãos. Muitos de nós pelo batismo. Muitos de nós por sensações. Ora, eles até estabeleceram lá embaixo, nas terras do sul, que você não tem o Espírito Santo até que haja óleo derramado no seu rosto, ou saindo de suas mãos. A fraqueza da igreja. A fraqueza da igreja. Presta atenção nisso. A fraqueza da igreja pentecostal. Quanto tempo vocês vão suportar tais coisas? Não é de se admirar que Deus não possa restaurar os dons e colocá-los na igreja. Ele não tem nenhum fundamento para colocá-los, pois ele nunca vai colocá-los em qualquer coisa além do fundamento da palavra de Deus. Não é de se admirar que estas coisas estejam acontecendo desta maneira. Ele conhece os corações dos homens. Ele sabe o que está dentro de você. Não importa o que você diga aqui, ele sabe o que está dentro de você. E ele não pode colocar essa base em qualquer outra coisa além desta Bíblia. Temos que ser conhecedores, irmãos, das Escrituras. Conhecedores das Escrituras. Conhecedores da palavra. E como que vem a palavra? Através dos anjos, através de mensageiros, Então você vê que o profeta está nos levando a olhar algo. Podemos dizer, graças a Deus, de Deus ter nos enviado um profeta, uma mensagem. E todos nós, irmãos, como disse Paulo, estamos edificados sobre essa base. A vida cristã é isso, O cristianismo é isso. O cristianismo é isso. Então, eu sempre tenho dito, Se você, como aquele ministro foi discutir com um budista, que criam em Buda. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? O Mombrana falando sobre isso, Então, ele crê nos seus livros, crê no Alcorão e tudo. Aí, ele foi discutir com ele, e ele não tinha uma base nas Escrituras, não tinha uma vida, até que ele sabia a letra,
o intelecto, mas ele não tinha. Por isso que depois ele disse, o quanto que eu desejei ter o Senhor, irmão Brana, ali. Aí, irmãos, vemos que ele não vai colocar essa base em qualquer outra coisa, além desta Bíblia. Aí precisamos do quê? E quando nos tornamos tão esgotados e fracos ao ponto que caímos por qualquer ventinho de doutrina, nós somos como uma folha sobre um lago no outono, que a cada pequeno vento varra-nos para este e aquele lado. Fiquem estabelecidos na palavra de Deus, pois com essa palavra você nunca passarão. Amém. Fique estabelecido na palavra de Deus. Observem, com essa palavra vocês nunca passarão. A melhor coisa é atentar com mais diligência às verdades que nós temos ouvidos. Observe, então este pequeno profeta se levantou e ele disse, eu vi os espíritos em ambos os lados de Deus. Eles estavam em um pequeno discurso lá em cima. Não um discurso, eles estavam em um pequeno conselho, né? E eles disseram, quem de nós pode descer e trazer Acabe lá em cima, porque a palavra de Deus diz que ele deve ser morto e os cães devem lamber o seu sangue. Esta é a palavra. Já tinha sido dita, já tinha sido falada. E como nós vemos aqui, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, como que permanece firme? Permanece firme, e não somente isso, né? Permanece firme e Deus testifica também. Testificando também Deus com eles. Testificando também Deus com eles. Isso é uma parte muito bonita, né, irmãos? Deus testificando, né? Não um homem testificando, Deus testificando. Deus testificando. Aí eles disseram assim, ó, quem de nós pode descer e trazer Acabe lá em cima? Porque a palavra de Deus diz que ele deve ser morto e os cães devem lamber o seu sangue. E eles disseram, um disse desta maneira, outro disse, eu digo o que vamos fazer. Vamos fazer desta maneira, e outro disse, vamos fazer desta maneira. E hoje, amigos, Deus está trabalhando no céu da mesma forma que ele trabalhou lá. E um espírito subiu, o qual era um espírito de mentira, e ele disse, eu sei como eu vou fazer isso. Deixe-me descer e eu vou chegar nesse seminário ali, naquela escola, e eu vou ungir cada um daqueles pregadores, porque eles não conhecem a palavra. Vocês entenderam? Porque eles não conhecem a palavra. Então, Paulo está dizendo, olha, viu, atenta para as verdades ouvidas. As coisas que nós temos ouvido, temos que ser pessoas que conhecem as Escrituras, que conhecem a mensagem, que sabem o que a mensagem nos diz, que estamos edificados sobre esse fundamento. Conhecemos a mensagem, conhecemos a palavra. Então, é como... nós estamos conectando isso aqui, né? Como que vai vir a maturidade? Isso aqui, para mim, irmãos, tem sido algo muito, muito edificante, né? Nós temos de amadurecer, mas esse amadurecer, quando eu disse nossa fé não está madura, é porque intelectualmente nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu, intelectualmente. Mas isso tem que passar do intelecto para uma fé perfeita. Você não se move. Pode passar os céus, pode passar a terra. Você está estabelecido na palavra de Deus. Então ele disse, olha, irmãos, quando nos tornamos
tão esgotados e tão fracos, ao ponto que caímos por qualquer ventinho de doutrina. Qualquer coisa que se fala, qualquer palavra que se fala, qualquer argumento que se traz. Não, ele disse, nós nos tornamos como uma folha sobre um lago no outono. Que cada pequeno vento faz o quê? Varre-nos para este e aquele lado. Lembrando o que Judas disse. Levados por qualquer vento de doutrina. O livro de Judas diz, qualquer vento. Árvores, né? Mortas, 2 vezes mortas, sem raiz, né? Sem estar posicionada, estabelecida, com base, com princípios, né? Como nós temos ouvido. Cada culto, cada mensagem, né? Cada orientação, cada conselho, como nós falamos aqui, aconselhamos, né, as famílias, aconselhamos os irmãos como um todo, né, dentro do chamamento, né, que Deus coloca para o ministro apacentar. O ministro apacentar, para o pastor apacentar, cuidar, porque isto é bíblico. Você tem a palavra de Deus. Você tem a Bíblia, né? Aí você vê que vamos conectando tudo isto sobre esta base, né? Atentarmos com mais diligência às coisas que nós já ouvimos. Então, o profeta dizendo aqui, eles não conheciam a palavra, de maneira nenhuma. E eles pensavam que, desde que eles tenham um pequeno calafrio correndo por suas costas e possam gritar um pouco, isto é tudo. É tudo que precisamos. E eu vou levá-los a profetizar uma mentira, porque eles não conhecem a palavra. Então, quem é enganado, irmãos? Quem esse espírito engana? Aqueles que não conhecem a palavra. Aqueles que não conhecem a mensagem do profeta. Aqueles que não conhecem a mensagem do profeta. As Escrituras, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, veio selada com 7 selos. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 10. Está escrito lá. Veio selada com 7 selos. Você vê lá no livro de Jeremias, ele comprou aquela herança, né, do seu primo e selou e colocou num vaso de barro. Lembra? Você vê no livro de Neemias que quando eles foram levados cativos, eles se perderam. E aí, quando eles foram trazidos de volta, eles pegaram o livro, eles estavam perdidos nas festas. Coisas que nós já falamos, né? Aí o sacerdote veio, os levitas veio e começou a dar sentido para eles. Começou a ler um livro e dar sentido para eles. Fez um púlpito de madeira e começou a dar sentido para eles. Então veja que quando você começa a conhecer a mensagem do profeta, realmente, quem é esta mensagem? Conhecer a mensagem, a palavra de Deus. Irmão, se há algo que um cristão nascido de novo deveria saber, é estudar. Está vendo? Se há algo que um cristão nascido de novo deveria saber e estudar, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque esses espíritos enganadores nesses dias, engana quem? Presta atenção. Quem que ele vai enganar? Ele está aí para enganar. Para enganar quem? Para enganar aqueles, né, que está escrito aqui no livro de Judas. Por isso, atentar, né? Eu creio que é isso aqui, né? Essa epístola universal de Judas,
no versículo 3, nos mostra para nós batalhar. Nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Falamos sobre isso, batalhar, uma fé que foi dada, né? Por quê? Porque se introduziram, veja bem, introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Pessoas que já estavam escritas para esse mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruíram, pois, aqueles que não creram em quem? Na mensagem de quem? De Moisés. Quem era Moisés? O anjo. E a palavra dele permaneceu firme. Por isso que disse, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Como escaparemos nós? Se não atentarmos com mais diligência. Com mais diligência. Escute, disse Paulo, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo. Eu não proíbo ninguém de examinar, porque Paulo disse, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Olha só, examinai tudo, examine e retende o bem. E o resto você joga na lata do lixo, né? Agora ele disse, então o que os irmãos nascidos de novo deveriam fazer? Deveria saber e estudar, é a palavra de Deus. O problema disso é que nós tentamos construir. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E escutem, vocês antigos santos, que vergonha! Os quais foram salvos por 20 ou 30 anos e ainda não sabem mais sobre a palavra de Deus do que se inclinar por alguma pequena sensação. Ele não está chamando a atenção? Ele não está chamando a atenção? Meu irmãos, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Está vendo? Escute! Que vergonha! Escutem vocês, antigos santos, que vergonha! Os quais foram salvos por 20 ou 30 anos e ainda não sabem mais sobre a palavra de Deus do que se inclinar por alguma pequena sensação. Vocês têm vivido baseados em emoções e em suas igrejas. Temos esta igreja e é a maior na cidade. Um dia desses, nós vamos construir uma igreja maior do que a deles por ali. Você tem a cabeça na televisão à noite. Vocês estão lendo velhas revistas. E todo tipo de bobagem como essas, quando vocês deveriam ter sua cabeça na palavra de Deus diariamente, naquilo que nós já temos ouvido. A cabeça está onde? Por isso que surge, irmãos, muitas coisas. Surge aqui, surge ali, ventos, como disse o profeta, ventos. Ventinho, vento aqui, vento ali, vento aqui, vento uma coisa ali, outra coisa ali. Mais isso, mais aquilo, mas aqueles que estudam a palavra, aqueles que estudam a palavra, aqueles que estudam a mensagem, porque quem é o mensageiro? O anjo. E a palavra falada pelo anjo permanecerá firme. Quem que vai ser enganado? Um espírito vai descer, um espírito vai subir. Está tendo um concílio, nós lemos aqui Apocalipse 16, esses tempos atrás,
3 espíritos semelhante a rãs. Tá, mas o profeta diz, tá, engana quem? Quem não estuda a mensagem. Por quê? Você fala a mensagem? A mensagem. Micaías permaneceu firme, baseado no quê? No que Elias tinha dito. Nós estamos firmes, baseado no quê? Por isso que Paulo aqui, irmãos, ele é bem interessante o que ele diz, né? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Então, começou a ser anunciada pelo Senhor. Aí Judas disse, batalhe por esta fé que foi dada aos santos. Foi anunciada lá pelo Senhor, depois por aqueles que a ouviram, e aquilo deu continuidade. Eu anotei aqui algumas coisas, né, dentro desse tema, e o profeta fala aqui nesta mensagem, perguntas, Hebreus capítulo 2, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Hebreus capítulo 2, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui. Só ver aqui aonde ele fala aqui. Ele fala aqui, ó. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se a voz de Elias trouxe destruição, porque ele era um anjo do Senhor. Olha só. Como escaparemos nós? Se a voz de Elias trouxe destruição, porque ele era o anjo do Senhor, ele disse que Elias, né, a palavra de Elias, sua palavra ficou firme. Então, ele disse, como escaparemos nós? Como escaparemos nós quando a voz de Cristo falar também? Ou como podemos falhar quando você está recebendo oração? Se isto é a voz de Cristo. Se Cristo ordenou sua igreja para orar pelos enfermos e a igreja faz o que ele diz para eles fazerem, então como pode isto alguma vez falhar? Isso não pode. Você pode falhar. Está vendo? Você pode falhar. Como citamos aqui, né? Você pode falhar. Há uma fraqueza em algum lugar, mas não está no poder de Deus. Ou está em seu púlpito, ou em você, num deles. Mas a palavra de Deus não pode falhar. Aí, se está no púlpito, você deve examinar, você deve ouvir. Por isso que nós, falei desde o começo aqui, quantas orientações, quantos conselhos. Falado por quem, irmãos? Pelo profeta. Porque eu não tenho uma mensagem. Se engana que eles pensam que eu tenho uma mensagem. Eu não. Eu não tenho uma mensagem. O que eu faço é exatamente mostrar o que o profeta disse e dar sentido a isso, como nós citamos aqui em Neemias. Você observe, né? Já quantas vezes, irmãos, né? Quantas vezes citamos estas coisas? Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, não temos, né? Então, veja bem, o que nós temos que fazer? Quantas vezes Deus tem falado? Como nós cantamos, quantas vezes sim, Deus tem falado aqui, de muitas formas, né? De muitas formas, de muitas maneiras, né? Agora, eu estou, né, praticamente indo para o final desta meditação. Conectamos um pouquinho no culto
lembrando um pouquinho do culto, de como Billy Paul, né, não deu ouvido ao que o profeta tinha falado. Por isso que eu citei como conectamos aqui a questão, né, daquele cavalo que deu um jeito de virar canga, né, e sair da pastagem, que o profeta disse que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? Então, vamos deixar um pouquinho isso. Eu creio que nos próximos cultos vindouros estaremos falando mais sobre este assunto tão tremendo, mas eu gostaria de deixar isto com a igreja. Que possamos estudar a palavra, atentar. Não ficar com todo tipo de bobagem como essas. Está vendo? Quando vocês deveriam ter sua cabeça na palavra de Deus diariamente. E agora, para vocês pregadores, eu estava conversando com os leigos. Agora, para vocês pregadores, se vocês não estiverem pensando em ser uma pessoa importante ou não, se vocês irão para a próxima conferência e eles vão colocar, né, uma pena de chapéu e tal, aí ele vai colocando aqui, né, falando com os pregadores. Então, que Deus abençoe a cada um em mais um culto. Não esqueça disso. Que possamos estar atentos, que possamos atentar mais. Esteja atento, atente, não negligencie. Examine, escute, né? É a hora de estar atento. Amém? Este é o momento. Que Deus abençoe e até amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos estar lendo a mensagem A Festa das Trombetas. Que Deus abençoe. Fica aí com mais este hino, né? Se a palavra falada pelos anjos, né, permaneceu firme, né? Então, Abba, Pai. Que Deus abençoe. Amém. A graça divina esteve ensinando o meu coração a temer. Não quero fazer nada que desagrade a Deus, porque se a palavra falada pelos anjos firme permanecer e tudo mais perecer, tomarei com cuidado o livro sagrado, a santa palavra de Deus, para manter os conselhos do Deus conselheiro, através do anjo mensageiro.